Aproveitando que a Michele está compartilhando com os irmãos em Cali, Michele, tu me está ouvindo, com certeza. Aproveita, transmite não somente os meus cumprimentos, senão também o nosso carinho, o nosso amor da congregação aqui para os irmãos aí em Cali, ok? Outra coisa, irmãos, que eu quero mencionar, talvez nem devia dar essa notícia agora, esperar que o pessoal volte de viagem, né? Porque muitos não estão conectados hoje. Não, eu vou deixar essa notícia para a próxima reunião. Deixar vocês curiosos. Não, eu ia mencionar, de verdade ia mencionar, mas agora eu me lembrei agora que tem vários que não estão conectados, estão viajando. Depois está gravando, Paulo. Está gravando depois. Ok, gente. Como vocês sabem, geralmente eu tenho reunião todos os domingos de noite com os coordenadores, né, que estão lá no Chile. Tenho reunião com eles todas as domingos às noites. Com os coordenadores, também com um grupo de irmãos que estamos dando formação, né, para poder estar assumindo responsabilidade no ministério. E eu sempre tomo decisões no ministério, sempre em consulta, né, com os coordenadores. Todo tipo de decisão que eu tomo a nível do ministério, eu tomo com ele, em consulta com eles. Eu creio que sempre é uma coisa muito saudável fazer isso. Uma das decisões que temos tomado ultimamente, que está dentro de um processo que já se arrasta por mais ou menos um ano, estamos esperando um momento, né, que temos sido limitados por causa do Covid, de viajar ao Chile, de viajar à Colômbia e tudo isso, e que tem que ver com a formação que temos dado durante mais de um ano em preparação para o reconhecimento de pelo menos 2 presbitérios lá no Chile. Então, estão ali, todos ali, esperando esse momento, né, que eu possa viajar, espero poder viajar com o Tiago, né, para a gente poder ter esse momento de reconhecimento lá no Chile. Agora, os irmãos não estão desesperados, então, eles não estão ansiosos, eles sabem da circunstância, mas a necessidade é real. Agora, não estamos fazendo isso somente pela necessidade. Esses homens que nós vamos reconhecer ali no Chile são homens de Deus, homens que já vêm ministrando, já exercem aquela função. O que simplesmente vamos fazer é dizer amém a algo que Deus já fez, na realidade. Nesse mesmo contexto, eu quero avisar para vocês. Eu tinha avisado para eles, lá no Chile, de que vou tomar um passo antecipado à viagem para o Chile, que é o reconhecimento também do Tiago, juntamente comigo, como presbítero na congregação. Ok? Vamos fazer isso. Eu tinha avisado os irmãos no Chile de que nós íamos fazer isso no final agora de maio. Mas eu creio que isso vai ser entre o final de maio e os primeiros fins de semana do próximo mês de junho. Nós vamos fazer esse reconhecimento. E a ideia é que os irmãos aqui não, que estão aqui em Uberlândia possam estar presentes, porque é muito importante uma cerimônia como essa que seja presencial. Então, o pessoal ficou preocupado, né? Como eu tive Covid, o pessoal ficou preocupado. Uma dessa, o Paulo bate as botas, né? E a rede fica sem presbíteros. Então, a ideia é que tenha mais presbíteros para poder assumir a responsabilidade. E eu fui que avisei para eles. Falei, sabe o quê? Eu ia fazer o reconhecimento do Tiago depois. Mas, com essa situação, meus irmãos, eu acho que é bom a gente se assegurar. Eu falei isso. E o pessoal falou, não, tudo bem, faça o reconhecimento, seria muito bom que fizesse isso. Então, vamos fazer o reconhecimento do Tiago, já está conversado isso com ele, já faz tempo. Claro que minha conversa com a esposa é muito importante com respeito a uma decisão como essa. Todas as esposas estão parte da entrevista comigo com respeito a esse processo, né? Nós precisamos entender que é um assunto sumamente importante. Não se trata somente da pessoa, se trata da família também, que está atrás disso. É muito importante esse passo. É tão complicado esse assunto de reconhecer um presbítero, uma responsabilidade tão grande como essa,
porque é uma coisa onde nós não podemos errar, não podemos falhar de maneira nenhuma. Então, é um processo bastante prolongado chegar a esse ponto. E é melhor que seja assim, né? Como se diz, errar tomando muito tempo do que errar fazendo as coisas com pressa, né? E essa não é a ideia. Então, eu aviso, vamos seguir avisando para os próximos dias, né, com respeito a isso, mas é o que vamos estar fazendo, isso já está decidido. E é possível, né, que venham pelo menos 2 ministros lá nosso do Chile, venham estar presentes nesse evento. A possibilidade é muito grande. Então, eles já estão aí com vontade, né? Então, só esperando colocar a data para comprar passagem para viajar para cá. Ok. Queridos, a mensagem hoje não creio que vai ser longa, vai ser curta. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês é uma mensagem temática. Ela não é expositiva, ela não é textual, senão ela é temática. E, de certa forma, textual também. Por que é temática? Porque nós vamos falar de um tema em particular. E esse tema foi parte, inclusive, dos cânticos que fizemos agora e da leitura do texto que se fez, que fala da misericórdia, a misericórdia de Deus. Então, nós vamos compartilhar sobre isso. Como eu já falei, esperamos que seja curto, que seja contundente, né? Substancioso, e que Deus possa poder falar no nosso espírito, possa falar nos nossos corações. Quando fala uma palavra misericórdia, dá a impressão, né, que todo mundo sabe o que é isso. Essa impressão que transmite, como que todo mundo sabe o que é. Mas, em realidade, se nós vamos analisar o sentido dessa palavra, vamos encontrar uma infinidade de versões ou de interpretações de significado com respeito a isso. E, de fato, tanto o Antigo como o Novo Testamento, esta palavra misericórdia, tanto no hebreu como no grego, no Novo Testamento, ela tem vários significados. Ela é apresentada na própria Bíblia com vários significados, né? Significados como bondade, como benevolência, como favor, ou como piedade, muitas vezes ela é apresentada na Bíblia. Mas tem uma dessas sinônimos, aparente sinônimo, porque na realidade não é um sinônimo, que é mais usado, que é mais compreendido como se fosse a mesma coisa que misericórdia, que é a palavra compaixão. Curiosamente, também ela aparece em forma intercalada, muitas vezes, na própria Bíblia. Mas são duas palavras com significados diferentes. Elas são muito próximas, mas têm significados diferentes. Eu me lembro que, em uma ocasião, quando a gente se reunia na casa do Fabrício e a Josi, o Tiago algo mencionou sobre isso. A palavra compaixão, querido, geralmente, é uma forma de empatia que existe em relação à necessidade, à carência de alguém. Seja no caso de uma pessoa, por exemplo, pobre, uma pessoa necessitada, ou uma pessoa que está sofrendo com algum tipo de enfermidade, ou com uma pessoa faminta, ou com qualquer tipo de sofrimento de alguém. Então, a pessoa sente, ela tem uma paixão com, que quer dizer, ela tem uma empatia, ela se identifica com aquela situação que a pessoa está vivendo. Isso é compaixão. A diferença que ela tem com misericórdia, queridos, é que a misericórdia é aquilo que vai motivar, olha bem, aquilo que vai motivar a pessoa a tomar um passo concreto, uma ação prática em relação àquela necessidade, àquela carência, aquele doente, aquele faminto, aquele necessitado. A pessoa que atua com misericórdia é uma ação. A misericórdia necessariamente implica uma ação. Porque compaixão é algo passivo. Ela é passiva, a compaixão, no sentido de a pessoa ela se identifica com o problema, mas não necessariamente vai tomar ação com respeito àquilo. Okay? Mas a misericórdia necessariamente implica uma ação concreta em relação àquela situação. Essa é a diferença que existe nas duas palavras, que é importante que nós entendamos. Ok?
Também, muitas vezes nós vemos no Novo Testamento o sentido da misericórdia, muitas vezes muito relacionado com esse tema que é tão amplo na Escritura, que é a graça de Deus, né? Ela sempre está vinculada com a graça de Deus. Nós forjamos uma frase, faz muitos anos, desde o Chile para cá, nós temos forjado uma frase que ela é muito bíblica. Nós, inclusive, consideramos que é uma frase digna do bronze, assim, né? Que é a seguinte: misericórdia, a diferença da graça, ainda que estejam muito vinculadas, misericórdia é Deus não nos dando aquilo que merecemos. É não receber aquilo que sim merecemos, né? Isso é misericórdia. E graça é receber aquilo que não merecemos, que são as bênçãos de Deus. Isso é o favor de Deus. Vê a diferença de graça e misericórdia. Misericórdia é algo sumamente poderoso na Bíblia. Os que estamos em Cristo fomos, em algum momento, objeto de uma misericórdia que, nesta vida, você e eu jamais vamos compreender e dimensionar suficiente a natureza dessa misericórdia, queridos. É interessante, por exemplo, que no livro de Lamentações, que aparece justo depois do livro de Jeremias, porque, em realidade, Lamentações, o livro, são as lamentações do profeta Jeremias. É o próprio profeta que está fazendo lamentações, que é um tipo de queixa, né? Uma lamúria com respeito a o que nós poderíamos humanamente considerar um dos ministérios mais desastrosos na história. Um profeta que ocupa tanto espaço na Bíblia e que pregou desde a sua adolescência até a velhice, pregou e nunca o povo fez caso. Nunca ninguém obedeceu, nunca ninguém acreditou na mensagem. Então, em termos humanos, diríamos um fracasso total em Jeremias, né? Então, Jeremias aparece depois fazendo lamentações de tudo aquilo que ele tinha vivido, da condição do povo. O povo não muda, o povo não se arrepende. Então, ele se lamenta. E uma das frases que Jeremias, o profeta, utiliza, logicamente, inspirado pelo Espírito Santo, está em Lamentações 3, versículo 22. E sabe o que se diz nesse texto? Que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. As misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Implicitamente, para entender este texto, queridos, quando diz, quem são esses nós não sermos consumidos? A quem se fazendo referência a quem? Logicamente, o contexto necessariamente aponta ao povo de Israel. Necessariamente. Ok? O contexto. Mas o sentido daquilo é aplicável absolutamente ao mundo inteiro. O que o texto fácil e claramente está dizendo, porque os gentios, que somos nós e o resto do mundo, não temos, frente aos olhos de Deus, nenhuma diferença com respeito à condição pecaminosa. Então, facilmente poderíamos parafrasear isso desta forma, que as misericórdias de Deus, pelas misericórdias de Deus, o mundo inteiro e cada ser humano no planeta Terra não é consumido. Porque implicitamente estamos dizendo que se existe algum mérito, olha bem, se existe algum mérito no ser humano, aos olhos de Deus, é ser consumido. Somos todos candidatos a ser consumidos por Deus. Existem razões para isso na Bíblia? Existe. Existem razões na história e na criação para isso? Existe. O problema não é o que nós interpretamos dos fatos da história.
e sim o que Deus diz, é o ponto de vista e o critério divino manifestado nas Escrituras, é que tem a verdadeira, autêntica, legítima visão da condição e da realidade. Como cristãos, é óbvio, nós cremos nisso. Então, o ser humano é o candidato legítimo para ser exterminado, segundo o que Jeremias, inspirado pelo Espírito Santo, fala aqui. E, queridos, se nós vamos entrar dentro da doutrina, vocês bem sabem, quando falamos da condição do homem, a condição da natureza humana, a Bíblia repete uma e outra vez, como vocês já sabem, é de depravação total. O ser humano, segundo a Bíblia, é intrinsecamente corrupto. Lamentavelmente, muitas vezes, inclusive no contexto da religiosidade, o humanismo grita muito mais forte que a verdade bíblica. E o humanismo não somente daqueles que não sabem nada, o humanismo incluso daqueles que dizem ser cristãos. Grita muito mais forte que a realidade ou o que Deus fala, daquilo que Deus fala, daquilo que Deus diz, do que a Bíblia ensina. Não? Agora, é interessante quando nós falamos dessa misericórdia, queridos, aonde que esse humanismo entra e confunde as coisas? Porque existem dois tipos de situações onde as misericórdias devem ser manifestadas. Uma delas é quando se vê a desgraça alheia, a condição desgraçada alheia. Logicamente, amerita misericórdia, claro que sim. E Deus manifesta misericórdia na desgraça alheia. Mas não somente Deus manifesta misericórdia na desgraça alheia, mas também nós vemos porque nós mesmos experimentamos isso, que vemos a misericórdia de Deus manifestada nos alheios desgraçados. Se é que você entende o que eu quero dizer com isso. A misericórdia se manifesta também nos alheios que são desgraçados. É uma palavra forte na nossa língua, na nossa idiosincrásia, né? Mas, no contexto bíblico, um desgraçado é alguém que não tem graça, né? Alguém que está fora da graça. É desgraçado, mas para nós é um palavrão. Mas o sentido que eu estou manifestando aqui é justamente o sentido que dá esse palavrão. A misericórdia de Deus se manifesta também sobre os desgraçados. O que eu quero dizer com isso, queridos? Por um lado, quando se fala da desgraça alheia, qual é a primeira reação que produz no ser humano? Ah, coitado. É inocente. É vítima. Vítima da sociedade, vítima daquilo outro, ou vítima daqueles vilões, né? Mas sabe o que, querido? Se tem uma verdade que nós precisamos, de alguma forma, insisto, o humanismo tem feito um trabalho extremamente forte, inclusive no meio do povo de Deus. Mas tem uma verdade que nós precisamos entender, não pela capacidade nossa intelectual, mas por revelação precisamos entender isso. Não existe inocentes aos olhos de Deus. Ouviram? Aos olhos de Deus não existe ninguém inocente. Se voltamos lá atrás, recordar a doutrina da depravação total do homem, que é uma doutrina bíblica, vemos a condição do homem, que a Bíblia diz em forma categórica e explícita, é de condenação. É condenação. O mundo está condenado. A Bíblia repete uma e outra vez. Está condenado ao inferno. Está condenado. O mundo inteiro.
Então, não existe vítimas, não existe pessoas inocentes. De fato, aos olhos de Deus, só existiu uma pessoa inocente. Em toda a história da humanidade, só existiu uma vítima, uma pessoa inocente. E essa foi Jesus Cristo. Aos olhos de Deus, é a única pessoa inocente que pisou a face da terra, foi Jesus Cristo. Isso diz a Bíblia. E repito o que eu falei faz um momento. Mas muitas vezes o nosso humanismo grita mais forte que a verdade bíblica. E esse humanismo, ele vem fantasiado, sabe de quê? De amor, de caridade. Vem fantasiado do carnaval humanista, do carnaval do carinho, do amor, da identificação com o necessitado e o pobre. Eu já usei esse exemplo aqui no meio de vocês. E é bom lembrar. Você entra na pior das prisões que existe no Brasil. Você pede para poder ter uma entrevista com o pior dos criminosos que tem lá dentro. O cara mais perigoso que existe lá dentro. Você senta com ele meia hora, escutar a vida dele, você sai chorando dali. Aí você sai, nossa, coitado do cara, agora eu entendo porque ele desquartejou, porque que ele estuprou, agora eu entendo porque ele matou tantas crianças, eu entendo, agora eu entendo, né? É típica linguagem que existe de alguns grupos políticos hoje. Fazem uma empatia, uma identificação, e o cara que é criminoso se converte num pobre coitado, vítima, né, da sociedade. Agora a pergunta é, qual é o veredito? Olha bem, qual é o veredito da justiça com respeito a esse cara? Culpado. Por isso está ali. Agora, ok, estamos falando da justiça humana, mas qual é o veredito de Deus com respeito a esse cara? Culpado. Mas Deus não vai tomar em conta tudo que ele sofreu. Deus diz assim, eu sei mais do que você, tudo que ele sofreu. E eu sigo dizendo, disse Deus, ele é culpado. Entenda, querido, o que eu estou falando. É algo que vai contra. Algo tem que passar aqui na nossa cabeça. Algo tem que mudar no nosso entendimento. Nós precisamos entender que o ser humano não tem absolutamente nenhum mérito. Olha bem, nenhum ser humano, nem nós que estamos em Cristo, temos nenhum mérito, jamais teremos qualquer mérito aos olhos de Deus. Pode ser que estamos indo ao céu, vamos para o céu, queridos, para estar com Cristo eternamente. Mas, inclusive, estando no céu, seguiremos merecendo o inferno por toda a eternidade. Porque não existe mérito humano aos olhos de Deus. No momento que o ser humano hoje, ou a religião, ou a teologia tão moderna, tão violentada que existe hoje, que hoje o humanismo está governando e nas igrejas disfarçado de cristianismo. Muita gente crê que o diabo é o maior inimigo de Cristo. Não, o humanismo hoje é o maior inimigo da fé cristã. É a religião do anticristo, o humanismo. Porque atenta, vitimiza o homem em contra da verdade, em contra de Deus, em contra de tudo. É muito importante entender isso, queridos. É muito importante entender. Nunca houve mérito, porque se existe qualquer mérito no ser humano, olha bem o que eu vou dizer, se existe qualquer mérito no ser humano, não existe lugar para misericórdia. Se existe qualquer mérito no ser humano, a graça, como doutrina bíblica, deixa de existir automaticamente. Porque a graça fala de um favor divino não merecido estendido sobre o homem pecador. É um favor não merecido entregado ao ser humano.
Se existe mérito, o mérito humano anula a graça de Deus. Verdades essas que estão se diluindo hoje no contexto da maioria dos pregadores. Você está diluindo verdades que são muitas vezes soam fortes e duras. Mas, queridos, não importa se são fortes ou duras, a pergunta é de Deus ou não é de Deus? É bíblico ou não é bíblico essa verdade? Esse é o ponto. E os que são verdadeiramente de Deus vão se colocar, vão se posicionar com aquilo que é verdadeiramente bíblico, e não com aquilo que é a versão e a verdade popular. Nós precisamos. Hoje, o mundo espiritualmente está extremamente conturbado, desorientado. Muitos movimentos chamados cristãos hoje são apóstatas. Se prega, se fala de muita coisa, você já sabe, seria muito repetitivo dizer. As pessoas hoje vão para os cultos, não vão por causa de Cristo. Vão porque eles têm um problema. Tem um problema no casamento, tem um problema de dinheiro, tem problema de trabalho, tem problema de saúde. Porque tem uma necessidade, vão. Não vão por causa de Cristo. Por outro lado, os cultos não estão preparados para a glória de Deus, para glorificar e para adorar ao Senhor. Estão preparados para atender o cliente. Ah, não vou mais, porque ali não tem ar-condicionado na igreja. Porque o cara vai estar buscando, a mulher vai estar buscando conforto, quer ser bem atendido. Querido, isso não é igreja. E deixando, nem sequer mencionando aqueles que só falam de dinheiro, né? Vocês sabem tão bem isso. Oferece o que o mercado, é uma lei do mercado, oferece o que o povo quer. E o povo vai lá para comprar aquilo que é oferecido no mercado. O mercado chamado igreja, né? Onde Cristo não é o centro, não é a razão de ser do culto, nem da vida daquela pessoa. O que está completamente fora dos desejos de Deus. Nós precisamos entender isso, para que isso seja resgatado. Se você verdadeiramente vive na fé de Cristo, você possa vivenciar isso verdadeiramente. Entender a razão de ser. Por que você sai da sua casa e vem para cá? Aí tem vários irmãos que estão conectados. Alguns porque não podem estar aqui. Por diferentes razões. Por isso se conectam. São daqui de Uberlândia. Outros porque estão longe demais, não podem estar aqui. Existem muitos motivos, mas se você pode vir aqui, estar junto aqui, queridos, e precisa entender por quê. Por que você vem, sai da sua casa e se junta com o seu irmão que mora do outro lado da cidade e vem para cá? Por quê? Porque estar juntos aqui, se você é cristão, o seu irmão, a sua irmã é cristão, estar juntos aqui reflete, olha bem, reflete essa figura temporária do que o sonho de Deus que nós falamos da semana passada. Da grande família de filhos de Deus que vivem graças a Cristo. Estar juntos é um desenho estabelecido por Ele. Não é uma coisa estabelecida por um pastor ou por não sei quem mais. Não, é um desenho, uma ordem, um mandato dado pelo Senhor. Estar juntos. O comer juntos, às vezes nós comemos juntos. Isso tudo é bíblico. Tudo isso é parte do desenho de Deus. É um reflexo dessa grande família, a nível local. E esse reflexo é o mandato do Senhor. Então, a razão de ser tem que ver com a vontade de Deus, não com a nossa necessidade. Me entende? Não porque é bonito estar juntos. Isso obedece primariamente à vontade de Deus sobre todas as coisas. Quando falamos de que a misericórdia deve ser manifestada não somente sobre a desgraça alheia, mas também sobre os desgraçados, queridos, esse tem sido o comportamento de Deus. Nós somos a prova viva disso. Em nossa desgraça, em nossa vida desgraçada,
pecaminosa, como a Bíblia descreve, nossa inimizade em contra de Deus, está baixo a ira, baixo o juízo, baixo a condenação, sendo essa a nossa condição, e fugindo, né? E sempre fugindo de Deus. Eu sei que cada um de nós que estamos em Cristo hoje podemos dar testemunho disso. Nenhum de nós andamos procurando, não. Passamos a vida fugindo de Cristo, fugindo de Deus. E ele, na sua misericórdia, estende a mão. Assim como estendeu sobre Saulo de Tarso. Saulo estava fugindo de Cristo. Não fugindo, ele estava indo em contra de Cristo. E Cristo para ele. E fala com ele. Você é meu, cara. Vem para cá. Eu quero você aqui. E, queridos, de alguma maneira, uma maneira ou outra, isso foi o que aconteceu com cada um de nós que estamos hoje em Cristo. Viemos de diferentes fundos de experiência de vida. Alguns mais desastrosos que o outro. Se me permite, Pedro, dizer isso, quando Pedro foi, não sei quando vocês se lembram disso, quando ele chegou no batismo que estavam fazendo numa chácara, eu falei, eu não fazia de tudo para que esse cara ia embora. Não, e hoje, olha o milagre. Para mim, esse é o milagre. Esse é o milagre verdadeiro. Hoje o Pedro é uma tremenda bênção para nós. Tremenda bênção esse homem para a gente hoje. Eu não posso imaginar essa congregação sem ele hoje. Imagina só. Então, são essas coisas da vida. Né? A misericórdia de Deus, queridos. Ela é a razão pela qual nós e a humanidade inteira não é consumida, as misericórdias de Deus. Tem outro elemento com respeito à misericórdia, que está lá em Provérbios 16, 6. E essa aqui é inteiramente aplicável no contexto, queridos, no contexto, olha bem, no contexto da nossa intervenção na vida de outra pessoa. Diz o texto o seguinte: com a misericórdia e a verdade, o nosso texto em português parece um pouco diferente, mas o texto original está alinhado dessa forma. Com misericórdia e verdade se corrige o pecado. Não disse que com verdade e misericórdia se corrige o pecado. Sabe que, estando meus anos lá no Chile, tinha sucedido uma situação de um irmão lá que cometeu algum pecado grave, não sei que coisa era, nem me lembro mais o que era. E, claro, me chamaram para poder atender a situação. Cheguei lá, e, claro, tinha um grupo lá, estava, não, Paulo, o negócio é o seguinte, que aqui cometeu uma coisa grave, e que queremos toda a verdade em limpo. Parece um CPI do Covid, né? Queremos toda a verdade em limpo. Não, eu falei, calma, vamos ouvir a pessoa, vamos saber o que aconteceu, vamos entender o que aconteceu primeiro. Não, aqui temos que escutar a verdade. Eu falei, queridos, escutem bem o que eu vou falar. Se Deus tivesse começado com a verdade com cada um de nós, ninguém estaria aqui para contar a história. Porque a verdade é terrível. A verdade, ela é espantosa. E se Deus teve que atuar com a verdade primeiro, não haveria solução para nenhum de nós. É por isso que o texto diz, não disse que com a verdade e a misericórdia se corrige o pecado. Disse o contrário, que com a misericórdia e a verdade. Em outras palavras, a misericórdia vai primeiro. E a misericórdia, querido, é como assim, aquilo de compadecer com a miséria do outro. Por mais desgraçado ou miserável que ele seja. Por isso eu coloquei essas duas situações para vocês entenderem. E nessas duas situações não existem vítimas, não existem inocentes. A desgraça do nosso próximo, a condição desgraçada na qual vive, que parece que é vítima, mas não é. Não é. Toda desgraça é consequência do pecado. E a condição do desgraçado.
que o que mereceria mesmo que cortar a cabeça dele. Mas, em realidade, Deus atuou com misericórdia, apesar de tudo. Olha Jesus na cruz. O povo dizendo, se você verdadeiramente é o Filho de Deus, olha aí, zombando dele. E Jesus olhou através da zombaria, olhou através de toda aquela palhaçada. E lá, ele sabendo quem ele é, ele diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Não sabem o que fazem. Alguém diria, mas como é que não sabe? Os caras são pilantras, esses religiosos hipócritas, malandros, ladrões, gente má, cruel, sanguinária, perversa. Alguém diria, como é que não sabe? Claro que sabe. E Jesus disse, não, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E sabe o que? Na verdade, aqueles desgraçados não sabem realmente o que faziam. Assim como os desgraçados de hoje não sabem o que fazem. Porque se soubessem verdadeiramente a verdade, é por isso que Jesus fala. O caso de Estevão, o primeiro mártir, foi levado para fora, arrastado. Pegaram pedra e apedrejaram ele até a morte com crueldade. E Estevão, que entendia o que Jesus estava dizendo, fala, Senhor, não impute sobre eles este pecado. Não tome em conta esse pecado deles. Estevão estava entendendo exatamente o que Jesus estava dizendo ali na cruz. Mas para isso, queridos, tem que pertencer ao reino de Deus, para entender isso. Não tem outra maneira de entender isso. Então, com misericórdia e verdade, se corrige o pecado. A misericórdia, ela vem primeiro, mas ela não vai sacrificar a verdade. A misericórdia não sacrifica a verdade. Isso tem sido mal entendido também por muitos movimentos cristãos, que veem a condição desgraçada do ser humano e atuam com misericórdia, e são tão misericordiosos que a verdade se sacrifica, se pisoteia. A misericórdia não sacrifica a verdade. Assim como a verdade não sacrifica a misericórdia. Por quê? Porque é isso que a Bíblia nos ensina. Então, queridos, se uma pessoa aí que pode ser vivendo uma desgraça, ou pode ser que a pessoa está manifestando sendo desgraçado, seja qual seja a situação, como cristãos, nós atuamos entendendo que a misericórdia vem primeiro. A misericórdia vem primeiro. Por mais que mereça, mas a paulada na cabeça vem depois. Ela vem também. Ela vai vir. E tem que vir. Por quê? Porque somos bíblicos. Caramba. Em Hebreus, capítulo 8, versículo 12, olha, Deus falando através do escritor de Hebreus, que eu acredito que é o apóstolo Paulo, que ele está aí meio incógnito. Não? Usarei de misericórdia, disse Deus, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Esse não é que Deus tem um problema de amnésia, já? Não é que Deus vai ter problema de amnésia, não é isso. Quando ele disse, dos seus pecados jamais me lembrarei, ele está dizendo, eu nunca tomarei em conta mais aquilo que você fez. Isso já não faz parte da minha contabilidade mais, os seus pecados. Eu nunca jogarei no seu rosto o que você fez no passado. Eu nunca usarei isso contra você. Uma coisa típica que o ser humano faz, né? Eu conheço o seu passado, né? Até o diabo faz isso. Eu me lembro da expulsão do demônio uma vez. E o diabo disse, eu sei de onde que você veio. Eu falei, se você sabe tanto, você deve saber quem eu sou agora, né? E, claro, a resposta é, te odeio. Eu falei assim, graças a Deus, meu Deus, pior se me amasse, né? Paulo, quanto tempo? Eu conheço meu passado. Claro que conhece. Eu sei, eu não desconheço meu passado, não.
Mas você conhece meu passado, você sabe muito, deve saber o que Cristo fez na minha vida. Então, dos teus pecados jamais me lembrarei. Querido, sabe o que é? Olha bem, esse assunto dos seus pecados jamais me lembrarei. O que o Espírito de Deus está dizendo através desse texto é o seguinte: que quando, olha bem, todos nós temos um passado escuro, né? De alguma maneira, alguns talvez meio assim cinza, né? Meio meia luz, outro mais bem preto mesmo passado, né? Mas o assunto, querido, é o seguinte: é que quando somos perdoados pelo Senhor, quando nós chegamos a Cristo, a Bíblia nos ensina que na redenção, na justificação, na regeneração, todo o nosso passado é borrado aos olhos de Deus. Olha bem, e Deus nos trata como se nunca tivéssemos pecado antes. Deus nos trata como se fôssemos inocentes, ainda que tecnicamente, nunca fomos inocentes e nunca seremos inocentes. Mas Deus nos contabiliza como se fôssemos inocentes, ainda sabendo que inocente só existe um, que é Cristo. Verdadeiramente inocente. Cientificamente, se você prefere, inocente, é Cristo. Mas Deus nos contabiliza junto com Cristo como se fôssemos tão inocentes como Cristo. Não tomando em conta o nosso passado. Isso é como se manifesta o resultado das misericórdias de Deus nos visitando, né? Também em capítulo 5 de Mateus, versículo 7, aí está uma das bem-aventuranças, e diz o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos, por quê? Alcançarão misericórdia. Gente, não tem que ver com a lei do retorno, não. Isso, tá? Muita gente diz, é lei do retorno, olho por olho, dente por dente. Não vai por aí o negócio da lei do retorno. Na Bíblia não tem lugar para isso. Ok? Mas o tema é o seguinte, diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Deus atua em justiça em cada situação. Deus atua em justiça. Da mesma forma da misericórdia, o perdão. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E Deus fala assim mesmo você quer ser perdoado, da mesma forma que você está perdoando o outro. Assim você quer ser perdoado, porque assim você está orando. Na mesma medida que você está perdoando, assim que eu devo perdoar você. Você está orando isso para mim, você está pedindo isso para mim. Então, cuidado quando faz o Pai Nosso. Cuidado quando ora o Pai Nosso. Não tem que ver com a lei do retorno isso, ok? Em Mateus 23, Jesus aqui repreende os fariseus, enfatizando, querido, a justiça e a misericórdia como as coisas que mais são importantes. Jesus dizendo aos fariseus, vocês entregam dízimo disso, daquilo, do comino, do não sei de quê, da aveia, do arroz, do feijão, tantas coisas. Mas esquecem aquilo que é mais importante. Jesus fala o que é mais importante? A justiça, a retidão e a misericórdia. Isso, Jesus diz, isso vocês têm que fazer, sem deixar de fazer a outra coisa. Sem deixar de fazer o outro. Mas isso é o que importa. E, curiosamente, Jesus aqui está dizendo para os fariseus exatamente o que no livro de Miqueias, o profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Inspirado pelo Espírito, o profeta Miqueias diz, homem, o que é que Deus tem declarado? O que é que ele pede de ti? Senão que pratiques a justiça,
ames misericórdia e ande humildemente ante Deus. É isso que Deus considera importante, disse o profeta Miqueias. E aqui aparece Jesus repetindo praticamente a mesma coisa para os fariseus na pregação do Evangelho. Disse, é isso que Deus considera bom, que é a palavra no hebreu, que é tov, no hebreu, que tem vários também sinônimos. Aquilo que realmente vale, aquilo que importa, aquilo que é precioso, aquilo que é lindo. Isso é o que significa de tov, que aparece. Quando Deus criou o mundo, né, criou todas as coisas, cada coisa que ele criava, as plantas, os animais, e cada vez que ele criava alguma coisa, ele dizia, e viu Deus que era bom. E aparece o tov aí. E quando terminou de criar tudo, inclusive o ser humano, Deus olhou a sua criação e disse, e viu Deus, o texto diz assim, capítulo 1, versículo 31, e viu Deus que era muito bom aquilo que ele tinha feito. Primeiro Deus disse, é lindo, é maravilhoso, é perfeito. E no final, o próprio Deus disse, não é só lindo, maravilhoso e perfeito, é muito lindo, é muito bom, é muito perfeito. Palavras de Deus lá em Gênesis. E aqui, isso se repete, essa expressão aqui. Miqueias e Jesus repete as expressões do profeta Miqueias, que em realidade é o Espírito de Deus falando. O que é bom. Deus tem declarado o que é realmente bom ao homem, que pratique justiça. Ame, não somente pratique, ames misericórdia. E sejas humilde ante Deus. Ponto final. Em Lucas, capítulo 6, versículo 35 e 36. Haroldo, você pode ler para a gente esse texto? Lucas 6, 35 e 36. E vamos já quase fechando a nossa mensagem esta manhã. Concluindo, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem se desesperar por receber de volta. Então, sendo assim, grande será o vosso prêmio, e sereis filhos do Altíssimo, porquanto ele é bondoso, até mesmo para alguns ingratos e ímpios. Sede misericordiosos para com os outros, assim como o vosso Pai é misericordioso para convosco. O texto, Jesus está dizendo, Deus é misericordioso, ele é bom, com os bons e os maus. Faz cair a chuva sobre justos e injustos. Os inimigos de Deus, os prevaricadores espirituais, os blasfemadores em contra dele, andam respirando o ar de Deus, comendo as batatas que Deus faz crescer da terra, bebendo a água que Deus colocou nesse planeta e desfrutando do sol e das praias que Deus criou. Esta é a razão, queridos, porque a misericórdia também é aplicada sobre os desgraçados. Não porque o desgraçado merece misericórdia, e a razão pela qual, como cristãos, nós devemos ser misericordiosos com todos, é por causa do nosso Pai, porque somos filho do Pai. Não somos filho da mãe, somos filho do Pai. Por essa razão, estendemos misericórdia. É por causa dele, não é porque a pessoa merece, porque ninguém merece, queridos, ninguém merece. Nem você, nem eu, jamais vamos merecer coisa alguma. Mas fazemos por causa de quem somos. Somos filhos do Pai. Não há um justo sequer. Não há um justo sequer. E por último, Haroldo, pode ler também para a gente, com isso vamos terminar, Colossenses 3, Colossenses capítulo 3, versículo 12 ao versículo 14, por favor.
santo e amado, revestivos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Zelai uns pelos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Acima de tudo, no entanto, revestivos do amor, que é o elo da perfeição. Amém. Usaram a palavra compaixão aí, mas a palavra que sai no texto grego é misericórdia. Interessante. Diz, revestivos como eleitos, como escolhidos de Deus, né? Cheios de afetos de misericórdia, cheios de afetos de compaixão. E essas são características daqueles que são de Deus, aqueles que são de Cristo. Aqui não se trata, querido, de forçar. Olha bem, não estamos falando de uma misericórdia forçada. Eu aprendi que eu tenho que praticar misericórdia, né? E sobre o desgraçado. Me custa, mas vou fazer, né? Então, não é uma coisa forçada. Aquilo deve ser resultado da natureza a qual você pertence. Aquilo deve ser resultado e fruto de quem você é em Cristo Jesus. Portanto, existe uma razão e uma força motivadora muito mais poderosa que está operando em você. Mais do que a obrigação de ser misericordioso e mais que a obrigação de atender alguém que não tem mérito nenhum. A razão pela qual fazemos isso é por causa do Senhor. Eu quero dar um exemplo do que eu estou falando aqui e com isso concluir, queridos. Deus tem estabelecido desenhos. Eu creio que a família é um dos melhores desenhos para ser usado como exemplo. A Bíblia diz que o homem deve amar a sua mulher. Agora, o homem deve amar a sua mulher por quê? Porque ele é digno de amor? Porque ela é amada? Muitas vezes é tudo o contrário. A mulher dificulta que o homem possa amar, muitas vezes. Na pergunta, por que aquele homem vai seguir amando aquela mulher? Por quê? Ele faz isso por causa de Cristo. Por quem ele é e por causa de Cristo. Por isso que ele faz. Não existe mérito na mulher para ser amada. Isso tem que ser entendido. Da mesma forma, diz o texto que a mulher se sujeita ao seu marido. Queridos, o que tem de marido desgraçado por aí? O que tem de bandido sem vergonha e ainda exigindo a sujeição da mulher é muita coisa. É porque não sabe, não entende nada, tem a cabeça completamente transtornada. A mulher vai se sujeitar ao marido não porque o marido merece, não porque ele tenha autoridade, olha bem, não porque ele tenha e está demonstrando que ele é autoridade. Ela se sujeita por causa de Cristo, para honrar a Cristo. Se nós não fazemos as coisas por causa de Cristo, não por causa das pessoas, estamos errados. Estamos fora do desenho. Estamos fora do espírito da coisa. O problema é que a tentação é muito grande de atuar em base ao mérito ou à falta de mérito da pessoa. Tratamos a pessoa por mérito ou por falta de mérito. E isso está errado. Completamente errado. Nós atuamos por quem Cristo é. Olha bem, nós fazemos as coisas por quem Cristo é e por quem eu sou em Cristo. Não existe outra razão bíblica pela qual fazemos as coisas. Não existe outra razão. É por isso que não atuamos pelas circunstâncias. Atuamos pela fé. Não atuamos pela necessidade do indivíduo, tampouco. Atuamos pela fé, porque o Espírito de Deus nos está levando a tomar uma medida. Porque tem muita necessidade que você não é a pessoa chamada a atender aquela necessidade. Tem outra pessoa que Deus quer que atende aquilo. Isto se vivermos em Cristo, logicamente. Hoje tem tanta coisa errada com respeito a isso, irmãos.
Eu quero lembrar outro testemunho, com isso estou terminando. Nós tivemos, com a Michelle, nós vivemos pelo menos 2 terremotos no Chile. E sabe, quando passa o terremoto no Chile, a coisa fica realmente complicada. Realmente complicada. E nós estávamos, me lembro que estávamos em um grupo caseiro, onde estávamos estudando a Bíblia, né? E tinha um irmão desses que aparece uma nas 500, né? Aparece de vez em quando, parecia o cometa Halley, né? E nós estávamos ali justamente quando tinha sucedido um terremoto. E esse irmão aparece, chegou com a cara larga, né? Arrastando a queixo no chão. Estava chateado com alguma coisa. Eu falei, o que está acontecendo com você? Ele falou, não, é que nós estamos mal. Eu falei, o que estamos mal? Por quê? Não, porque tem gente lá na cidade de Constituição, lá no sul do Chile, gente necessitada, sem abrigo, sem casa, sem roupa, sem comida, e nós aqui sem fazer nada, e nós temos que fazer. Eu falei, para. Primeira coisa, o que é que você tem feito até agora? Nada, né? Geralmente são assim. Os que não fazem nada são os que reclamam. Geralmente é assim. Segundo, eu não vou fazer nada porque o povo precisa. Você dá para você entender o que eu estou falando? Eu creio que não. Eu não vou fazer nada pela circunstância porque o povo precisa. Eu vou fazer se Cristo me manda fazer. Eu vou fazer, não importa o que seja, vai ser feito. Terceiro, nós já enviamos um caminhão cheio de suprimentos para as pessoas lá. E você não sabia porque você não participa das reuniões, então você não sabe. E já estamos preparando um segundo caminhão para enviar de ajuda para pessoas lá, porque Deus nos mandou fazer aquilo. Não porque você está chateado e não é porque o povo precisa. Deus nos mandou fazer aquilo, por isso vamos fazer. Queridos, eu estou usando esse exemplo para que você me entenda. Entende o que eu estou falando aqui? Nós não nos movemos por vista. O apóstolo Paulo fala isso em Coríntios. Nós não andamos por vista, andamos pela fé. E viver pela fé é viver conhecendo e fazendo a vontade de Deus. Isso é viver pela fé. Outra palavrinha que a maioria não tem ideia do que significa. Então, em conclusão, queridos, quando nos identificamos com as pessoas, que não está errado, está bem isso, é recomendável nos colocar nos sapatos da outra pessoa. É recomendável para cada um de nós nos colocarmos no lugar da outra pessoa. Isso é correto. É recomendável, especialmente se estamos seguindo o exemplo daquele que tomou o nosso lugar. Esse sim se colocou no nosso lugar, ali na cruz do Calvário. E se colocou no lugar de gente desprezível, que nunca, jamais mereceu e jamais vai merecer. Isso é misericórdia. Amém? Haroldo, dá para que cantemos outra canção? E vou pedir se você mesmo pode estar terminando a reunião. Quero agradecer novamente aos irmãos que estão conectados desde a distância. Guilherme, sua presença conosco. Deus te abençoe muito, Guilherme. Eu tinha visto foto de você já aí. A Daniela sempre me mostrou foto de você na sua prática. Muito bem-vindo sempre. Haroldo, não sei se você é que vai cantar ou o Haroldo que vai cantar. Bom, tá bom. Insondáveis são os teus juízos, quão
teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Quem sou eu e o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu e o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus.
meio dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Não, nunca foi sobre nós. Isso é verdade, ó Pai. Nunca foi sobre nós. Não, nunca foi sobre nós, Senhor. Foi para atender um propósito do Senhor. Porque dele, por ele estão todas as coisas, e para ele. Aquele que morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia se fez ressurreto através do Santo Espírito. E hoje está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós, mesmo não merecendo, intercedendo por aqueles que não merecem, intercedendo por filhos que muitas das vezes desobedecem, intercedendo por aqueles que muitas das vezes insistem em errar. Nunca foi sobre nós. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E é por isso que estamos aqui, ó Deus, crendo, tendo fé, porque a fé é a vitória que vence o mundo, como diz a tua palavra. Fé de que Jesus Cristo é o Filho do Pai, é o Filho de Deus, e aquele que morreu pelos nossos pecados, morreu no nosso lugar, e ao terceiro dia foi ressurreto, porque nunca foi sobre nós. Graças te damos, ó Deus, que a tua graça, que o teu amor, que o teu consolo nos alcança a cada manhã, como as suas misericórdias são renovadas, são a causa de não sermos consumidos, porque é o que merecemos, o inferno. Obrigado, Senhor. Não, nunca foi sobre nós. Obrigado, Senhor. Não, nunca foi sobre nós. É tudo para ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Graças te damos. No nome santo de Cristo Jesus, nós oramos e seguimos crendo, tendo fé, de que nós viveremos pela fé, não por aquilo que vemos, ou por aquilo que podemos ver, ou fazer, mas por aquilo que já foi feito na cruz do Calvário, pelo sangue que foi derramado no nosso lugar. Amém, Senhor. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Fala, pessoal. Muda o microfone, Fala, Pedro. Paulo. Muda o microfone, Pedro. Põe o microfone no computador. Aí uma pessoa aí de óculos, barba branca. Esse fim de semana você envelheceu, Thiago. Tá com a barba branca? Envelheci. Fiz 11 anos de casado. Logo assim. Pedro, senhora.
Um abraço, queridos. Estamos com saudade de vocês. Vai virar ancião, né? Nós também, gente. Muita saudade. Tatiana, tá aqui. Oi, Alice. Verdade. Oi, Hilário. Que bom te ver, amiga. Valéria, um abraço. Oi, Tianinho. Oi, Tipopé. Oi, Matheus. Oi, Paulo. Ô, Pedrinho. Oi, Pedrinho. Oi. Ah, o Enzo também. Ele tá vivo. Oi, Thiago.